Poucas coisas são tão marcantes na nossa vida, na nossa trajetória profissional, quanto aquele momento em que o seu gestor, a sua gestora te chama e diz o seguinte: você está demitido. E aí? Esse é, claro, um momento muito delicado, um momento em que você sente o seu chão se abrir, mesmo que você já estivesse esperando e, de certa forma, se preparando para aquilo. E aí eu fico pensando nessa avalanche de sensações de quando você é demitido, na quantidade de sentimentos que passam pela sua cabeça. E talvez, e até lendo sobre o assunto, com a palavra de especialistas, talvez a primeira coisa a fazer seja reconhecer o que é que você está sentindo exatamente, se for possível. É tristeza? É raiva? É medo? É apreensão? É alívio? Porque quando você chega primeiro nessa resposta, ou nessa primeira resposta, eu acho que já é um pequeno ponto de partida para você entender, por exemplo, se for o caso, que você está com medo, mas já não estava feliz, que você vinha desempenhando o seu trabalho, mas já estava exausto, que você há muito tempo queria fazer uma transição de carreira ou mudar de área, mas não era possível por uma questão financeira e por uma questão de estabilidade. Então eu acho que a primeira coisa, localizar o que você está sentindo, é o que os especialistas dizem, pode ser muito importante nesse primeiro momento. Outra coisa que eles falam, por exemplo, é de escrever ou de falar sobre isso. Literalmente elaborar. Eu falo sempre que quando eu repito determinadas coisas para os amigos, ou quando eu tento dar um conselho, ou quando eu me encontro com alguém que me pede uma opinião, muitas coisas eu falo, eu espero que aquilo reverbere em mim também. Então, de repente, escrever sobre isso, escrever sobre esse momento, eu particularmente fiz isso em uma das minhas demissões. E foi muito bom para organizar alguns pensamentos e para contar de forma clara o que aconteceu. É sempre traumático, por mais que às vezes você espere, por mais que às vezes você queira. Então, escrever ou falar sobre isso pode ser um recurso bem interessante para elaborar essa saída da empresa. Outra coisa muito interessante de fazer nesse momento é criar uma rotina de autocuidado. Nem sempre é possível, às vezes é preciso já sair correndo atrás de outro trabalho, mas durante esse intervalo, além das coisas que você tem que organizar normalmente, é muito legal que você olhe um pouco mais para você, para a sua alimentação, para o seu sono, para o mínimo de atividade física que você possa fazer. É a hora de abrir a sua gaveta e tirar lá do fundo aquela guia de exame que você ficou adiando por meses e meses e meses. Mas é esse momento do autocuidado, porque é quando muitas vezes a gente descobre o quanto a gente vinha se negligenciando e se maltratando. Seja na alimentação, seja no lazer, seja na parte física, seja num hábito simples de dar uma caminhada ou de encontrar com um amigo. Essa rotina de autocuidado é uma forma de você também dizer para você, quem primeiro vai cuidar de você é você mesmo. Eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para mim, eu vou pensar mais na minha saúde, eu vou pensar mais nos meus hábitos. E dividindo uma experiência muito pessoal com vocês, numa das vezes em que isso aconteceu e eu intuitivamente iniciei essa rotina de autocuidado, todos os meus índices dos meus exames, colesterol, triglicérides e tudo mais, até vitamina D, quando eu parei para ter uma rotina de autocuidado e fui depois fazer um exame, nesse período em que eu estava sem um trabalho fixo, mas estava me cuidando, todos os índices melhoraram. Eu sou o Celso Bandarra e essas são histórias que eu vi ou vivi nos meus 30 anos de jornalismo.